falar daqui a pouco também sobre essa situação, mas todo mundo saiu de campo hoje reclamando muito da arbitragem. Você tem alguma reclamação? Fala-se até no segundo gol, uma questão da bola não ter que ficar dentro do campo, ter que ficar fora. O que você viu em relação à arbitragem desse jogo? Eu vi um primeiro tempo em que ele procurou controlar o jogo, em que ele fez todos os laterais do Figueirense voltar, ele não deixou dar sequência em cobrando de lateral. E no término do primeiro tempo, uma pressão muito grande em cima da arbitragem, né? Uma pressão imensa em cima da arbitragem. No primeiro lance de dúvida, ele colocou no cal a favor do Palmeiras, onde na minha opinião não foi, porque o Bruno subiu de costas, a bola primeiro bateu no Bruno para depois bater na cabeça do Gabriel e ele marcou o pênalti, né? E o segundo lance, na verdade, eu estava cobrando a reposição, a reorganização nossa e não tinha visto a cobrança de lateral. Só vi o nosso banco reclamando. Mas agora, ao ver ali, é uma vergonha. Essa é a palavra. Acho que a única palavra que expressa o jogo de hoje é vergonha, né? Poderemos até sair daqui derrotados em função da qualidade do Palmeiras, em função talvez de não ter jogado bem, mas não foi a realidade. Nós competimos, nós tivemos oportunidade, mas a derrota pela arbitragem, isso aí machuca demais. Próximo. Marquinhos, queria que você falasse sobre, o Branco já reclamou também, sobre a questão do Renato Augusto, que é um jogador que pertence ao Palmeiras, segundo o Branco, ele foi pressionado, o jogador, para não atuar. Como é que você conversou isso com o atleta? Como é que foi essa decisão de não colocá-lo na partida e se você realmente colocaria o jogador como titular? É uma situação em que houve sim, né, essa condição em que foi ligado direto para o atleta. Nós trabalhamos no primeiro treino após o jogo do Curitiba com o pensamento de colocá-lo. E após essa ligação na cabeça dele, ele se sentiu totalmente desconfortável a fazer o jogo. E aí tem que se entender o pensamento do atleta. Porque o atleta entra e acaba não correspondendo, não indo bem ou tendo um lance polêmico, né? Poderia cair uma carga muito grande em relação a ele. E se ele fosse também decisivo ao nosso favor, a pressão estava muito grande para cima dele pelas ligações que recebeu em função da diretoria do Palmeiras. Em função disso, conversando com o atleta, achei que não deveria colocá-lo para que essa pressão em cima dele não pudesse atrapalhar ou ser atrapalhado. E isso compromete, né? Porque aquela tendência de seguir uma programação de escalação não pode ser cumprida. Próximo. A respeito do Jackson Calcaia, ele que fez uma boa partida depois de um mês fora e aí acabou sendo substituído, e também a sua opção pelo Everton Santos diante do Linz na escalação para a partida de hoje. Primeiro, em relação a Calcaia, ele realmente retornou e nós tínhamos programado para ele no máximo 60 minutos, né? Pela condição fisiológica dele, física. E aí no intervalo, até numa conversa pessoal com ele já se mostrava muito afogado, né? E também o cartão. Então ele estava muito preocupado em relação a ter que sair para caçar, para marcar e estar afogado e ter que tomar o segundo cartão amarelo, e a punição seria a expulsão e nós ficaríamos com o atleta menos. Em função disso, chegou determinado momento que ele realmente pediu a substituição por não suportar, e é normal, porque um mês parado, né, retornando, mas voltou bem taticamente, né? Em relação à opção do Everton, é justamente aquilo que eu já havia diagnosticado do Linz, né? Um jogador que está sem lastro físico, jogador que está sem força. Houve uma queda de performance nos últimos 2 jogos. Ele não teve a mesma performance do primeiro jogo sob o meu comando em relação ao Santa Cruz, né? E ele vinha caindo de rendimento por essa questão. Então eu entendi que estrategicamente fosse melhor colocá-lo numa condição em que os atletas adversários estivessem cansados e ele entrasse 100%, para que pudesse responder e corresponder à expectativa, né? Essa foi a maneira estratégica que nós temos que trabalhar com o Linz. Ele vem nessa sequência e jogo quarta e final de semana, ele ainda sente muito a questão física. E como foi dito, talvez ele não suportasse nenhum primeiro tempo de jogo. Então nós seguramos para que pudesse ter uma resposta positiva, né? Esperávamos aí, já que nessa situação do Calcaia, que ele entrasse, né? Fosse a opção dita, mas não na opção em que sofresse o gol, como foi numa condição polêmica desse pênalti marcado pela arbitragem. Próxima.
Marquinhos, a gente conversou muito durante a semana e os pontos em casa eram fundamentais naquele pensamento do Figueirense de escapar. Até que ponto atrapalhou essa derrota e no último jogo em casa também o Figueirense não somou nesse planejamento de escapar do rebaixamento? Não, sem dúvida atrapalhou, né? O que nós tínhamos como planejado era esses jogos em casa buscar esses pontos. E não o tendo, diminui o número de jogos para alcançar o objetivo. Permanece ainda a mesma conta a ser fechada. Porém, os números de jogos diminuem e essas partidas em casa, onde tem esses confrontos por times brigando por título e Libertadores, não somando pontos, nós temos que buscar fora agora de algum jeito, né? E dificulta ainda mais com uma arbitragem polêmica, né? Como foi em relação ao jogo de hoje. Marquinhos, até nessa questão de sequência da temporada, da competição, como é que fica o psicológico da equipe, de forma que pode trabalhar, né? Depois da equipe fazer, na nossa visão, uma bela partida, uma partida igual com o líder do campeonato e, de fato, uma arbitragem que interferiu no resultado do jogo. Parabéns pela pergunta. Uma pergunta, eu acho que coerente, porque não foi analisado apenas o resultado, e sim o jogo, né? E estrategicamente um primeiro tempo que nós amarramos a equipe do Palmeiras que não conseguiu jogar e nós tivemos talvez a oportunidade mais clara, né, na falta obtida pelo Ayrton num rebote. É o momento agora de nós fecharmos ainda mais, trabalharmos. Os atletas sabem, a diretoria viu, a presidência viu, em relação à arbitragem. E o que foi feito por parte da direção do Palmeiras, trazendo a responsabilidade para esse jogo em cima da arbitragem, e o que se viu no intervalo, a pressão, isso aí entristece o futebol brasileiro. Eu acho que nós temos que... É difícil você apontar e falar algo, né? E eu não sou de falar e não gosto de estar falando em arbitragem. Porém, essas situações entristecem a questão ética, a questão correta do futebol brasileiro. Isso faz com que nós tenhamos aí uma postura de tristeza, né? De revolta, melhor dizendo, não tanto de tristeza, mas de revolta. E o trabalho tem sido feito, né? O trocar a roda com o pneu andando nós temos conseguido. Nós temos colocado um time competitivo, um time que hoje jogou de igual para igual com o líder do Campeonato Brasileiro e poderia ter saído vencedor. Se não fosse diretamente em relação à arbitragem, poderíamos ter saído aqui com a vitória. E um time que joga de igual para igual com o líder do campeonato, o virtual campeão brasileiro, faltando 7 rodadas, eu acho que mostra de que o trabalho tem sido gradativo com evolução esperada. E os atletas têm lutado, os atletas têm trabalhado, têm se dedicado, acho que... E aí eu quero... É difícil falar isso, mas me desculpar com o torcedor. E aí pode jogar para mim essa responsabilidade, porque ver o que foi visto aqui, acho que como nos últimos anos não se viu a mobilização, o que o torcedor tem feito aí não foi por conta do jogo do Palmeiras, líder do campeonato. Foi o que os atletas têm feito, o que a presidência tem feito, tem que tirar o chapéu para o presidente ter feito o possível e o impossível. A responsabilidade é nossa, né? Não tem culpados nessa questão. Eu também me coloco nessa condição, porque cheguei aqui já sabendo do momento e aceitei esse desafio. E temos menos jogos, mas ainda permanecemos na luta. Nós não vamos jogar a toalha e não podemos. Tendo ponto a ser conquistado. E ainda nós estamos a 2 pontos da primeira equipe fora da zona, né? Então ainda permanece essa luta e não jogamos a toalha. Eu acredito. E a torcida está de parabéns. Eu só tenho que lamentar, me desculpar com o torcedor do Figueirense. O que se viu aqui, o pré-jogo, o intervalo e o pós, é digno de realmente sair entristecido, envergonhado com a arbitragem, sendo direta no resultado, mas daquilo que se viu em campo pela luta dos jogadores e a disposição dessa torcida aí, me entristece, porque o resultado é negativo sendo diretamente relacionado à arbitragem. Pessoal, obrigado, tá, Marquinhos? Obrigado. Vou posicionar o presidente.